Iniciaremos hoje a nossa jornada eucarística com a Delquim, do livro Um Reino do Apostolado. Bem, gente, eu sou Isabela Leitão e antes de começar, eu quero que vocês já peguem seu livro, se posicione da maneira que vocês mais gostam de ler e abra seu livro, gente, na página 21, capítulo 2, de tema Uma Vida que se Inicia. Então vamos comigo embarcar nessa grande aventura, não é mesmo? Dublin é uma capital à altura do homem. Não nos sentimos nem constrangidos nem coibidos. Se o centro da cidade, nos arredores de nosso lar, é uma colmeia ativa, cujos alvéolos são os bancos, as lojas, os pubs e os restaurantes, é possível passear tranquilamente ao longo do Castle Life, onde circulam inúmeros cisnes, ou ainda abrigar-se no imenso parque onde cavaleiros assustam, nos bosquezinhos, grupos de pequenos corsos e cabritos monteses, enquanto que gaivotas e corvos, em conjunto, alçam os voos acima das campinas. Logo que nos afastamos do centro, compridas ruas monótonas de casas baixas, dando-nos a impressão de tristeza e solidão. Sente-se que a Irlanda foi oprimida durante séculos e que sua vida autônoma está apenas iniciada. Foi deflagrada uma luta contra os slums, essa variedade de pardieiros, e contra a miséria, o vestígio dos maus dias. O resultado ainda não se fez sentir. Porém, o povo que anima as ruas é vivo e alerta, de raça jovem, vigorosa, simples modo de andar, alia intrinsecamente religião e poesia, imaginação e humor, bondade e combatividade. Uma cidade em estado de graça, disse alguém a respeito de Dublin. Em todo caso, nota-se ali uma reserva de valor nos costumes, nos espetáculos, nos cartazes, nos jornais. Respira-se o catolicismo como se sofre o ar do mar. Pessoas rezam com naturalidade, sem respeito humano. Vive-se no ritmo normal, no clima naturalmente cristão. Dublin será, doravante, o campo de atividade de Éden e dos seus. A procura de uma colocação foi coisa fácil. A família King era estreitamente ligada ao jovem casal Taylor, instalado em Shell Plant, perto de Blackrock. Residia com eles, como pensionista, um jovem portador francês. Certo dia, comunicou aos seus hospedadores que necessitava de um auxiliar. Eles então indicaram a Delquim, que se viu assim contratada como secretária na Chine Tiles Works, casa de importação de materiais situada em Tilescroft. O diretor-gerente dessa companhia conservou a lembrança desse primeiro contato. Edel tinha então 19 anos, disse ele. Guardo do nosso primeiro encontro a impressão de uma moça franzina, provavelmente intimidada diante do jovem patrão francês, mas que apesar disso sorria corajosamente. Timidez e coragem, os traços estão bem assinalados. Outros testemunhos farão sobressair essa particularidade que ela própria não nega. Que felicidade, Senhor, ter compreendido a minha timidez, escrevia ela um dia. Acredito que também partilhou essa impressão quando encontrou Esther pela primeira vez. Não é uma horrível sensação? E contra isso não há nada a fazer, vim mesmo insensivelmente. Porém, essa timidez não a deterá nunca, e sua existência se passará a sorrir corajosamente. A todos os embates da vida, aliás, estava apenas iniciando a aprendizagem. O diretor não se arrependeu de havê-la contratado. Muito cedo, Edel revelou-se uma funcionária modelo, assimilação rápida, execução impecável de qualquer trabalho. Secretária exemplar, ser-lhe-ão atribuídas missões de confiança e mesmo pouco mais tarde, certas funções de gerência, tanto sobre se impor pelo seu bom desempenho e sua perfeição e a precisão que caracterizarão sempre seu trabalho. Discute preços e prospectos com um real interesse e trabalhará pela prosperidade da empresa. Era a época em que a Irlanda dava os primeiros passos na sua vida de independência nacional, reparando os desastres da guerra civil, organizando sua vida material. A ocasião é propícia para a firma de importação de materiais e a tarefa de Edel torna-se cada vez mais árdua. O chefe inquieta-se pela sua saúde e, receando sua homenagem, propõe-lhe uma auxiliar.
Ela responde então alegremente que executando o princípio de cada mês dá conta e consegue regressar a casa à hora normal. Não vá pensar, escreve-lhe Edel, que faço horas extraordinárias. Na realidade, nunca há serviço demais para fazer. Não se preocupe, não creio que vá morrer de excesso de trabalho. Nisso ela se enganava. Note-se a palavra demais. Acentuada por ela, sim, nada é demais para sua generosidade. Em matéria de dedicação, tem uma aritmética própria. Transpõe a passagem no limite com uma graça tão peculiar que a todos excederá. Secretária numa firma francesa, Edel percebe imediatamente quanto lhe seria útil o conhecimento dessa língua. Põe-se logo a estudá-la nos raros momentos de descanso e frequentando cursos noturnos. O jovem chefe oferece para auxiliá-la e guia através de um método original que naquela época fazia sucesso. Aprender francês brincando. O método não correspondeu plenamente ao título, porém Edel conseguiu ler o francês correntemente e compreendê-lo. Sua vida espiritual será fortemente alimentada por autores franceses. Os rudimentos que possui lhe servirão de muito durante a sua futura estadia na Ilha Maurício. A providência divina prepara Edel para as tarefas vindouras. Na expectativa desse momento, entrega-se inteiramente ao momento presente e toma a si os interesses da firma. Não se poupa. Obrigada a internar-se no hospital para submeter a uma operação de apendicite, resigna-se, porém, e rapidamente retoma seu lugar no escritório. Como sua imprudência suscitasse comentários, responde simplesmente que seus chefes são demasiadamente gentis para deixá-los muito tempo confusos pela sua ausência forçada. Edel leva a consciência profissional até a extrema delicadeza. Não desperdice as horas de trabalho para satisfazer qualquer curiosidade. Provam-no essas linhas endereçadas a uma correspondente. Sua carta chegou bem, mas encontrei uma amiga na estação e fui obrigada a me entreter com ela até a chegada do trem. Ao meio-dia tive de ir ao banco. Foi, portanto, somente no trem das 7h30 que pude ler sua missiva. Que tentação terrível receber uma carta e não poder ler em seguida. Por ocasião de um primeiro aumento de salário, exprime sua alegria com uma simplicidade perfeita que traduz seu amor filial. Esse aumento seria indiferente para mim se significasse apenas mais dinheiro no bolso. Porém, no meu caso, isso representa uma melhoria para minha família e, sendo assim, sinto-me mais feliz. A vida de trabalho, já absorvente por si mesma e agravada pelos afazeres cotidianos de casa, não lhe deixa oportunidade para a vida social. E não se pensar, pois aprecia o movimento. Dançava-se então muito na Irlanda, e a mocidade entregava-se a esse divertimento com entusiasmo. Edel não frequenta os bailes públicos, mas os amigos conseguem que, uma vez ou outra, aceite um convite. Além disso, escreve seu chefe, muitas vezes jogávamos tênis com amigos em casa dos Taylors, e quando vinha surgindo a noite, regressávamos ao salão, e alguém colocava discos de dança na vitrola. Então, tendo como pares Edel e Ethel, a irmã do Dr. Taylor, que se achava em companhia da senhora Taylor, que penso eu não dançava. Os dois rapazes e eu mesmo punhamos-nos a dançar. Guarda de Edel a lembrança nítida de uma companheira de incomparável agilidade. Para dançar como ela o fazia, era ligeira como sílfide. Somente alguém que apreciasse muito a dança. Como todos os seres de perfeição e distinção, Edel espargia esse valor em torno dela e acrescentava, de temperamento alegre e folgazão, próprio dessa idade,
Quem poderia suspeitar que aquela jovem, tão natural aparentemente, já era dona de tal tesouro de espiritualidade e onde teria exaurido a força de enveredar sua vida pelos caminhos do heroísmo e da santidade. Edel gostava também do golfe e no campo evolui com facilidade. Mas saberá sempre sacrificar seus gostos pessoais quando a generosidade estiver em jogo. O golfe, por predileção especial, musicista nata, ouve-na com prazer interpretar peças onde punha toda sua alma. Nesse ponto também sacrifica deliberadamente seus talentos reais em prol de seus deveres. Sócia de um clube de tênis em Clarida Park, Dulles não tardará a se tornar uma figura muito popular em uma parceira muito disputada. Infelizmente, as horas reservadas ao descanso são contadas. É por demais solícita em prestar serviços aos seus. A sua mãe, principalmente, para deixar passar as ocasiões sem ajudar uns e outros no seu trabalho, aliviando assim o fardo familiar. Sendo mais velha, dispensa cuidados quase maternais aos irmãos menores. Sua dedicação infatigável excede o âmbito da família. Possui o dom de se multiplicar e de se tornar útil. Pertencia ao Loreto Social Club, cujas reuniões realizavam-se na North Great Jarrett Street. Toma aí uma parte muito ativa. Sócia desde a fundação, consagra todo o seu coração à educação e divertimento das jovens associadas. De bom grado, senta-se ao piano enquanto uma de suas amigas dirige a lição de ginástica. Presta seu concurso com um vivo sentimento de humor. Na composição de peças ou operetas, das quais algumas foram apresentadas na OH Held Perkins Crumbs, mas se consiste em fazer teatro. Não se deixa dominar pela sua influência. Esse gênero de recreação, quase sempre superficial e inócuo, parece-lhe nulo. Sua alma tão delicada dele a afasta instintivamente. Numa de suas cartas, a PL assim se manifestava: sou como você, não tenho o menor gosto para o teatro e as revistas considero-os horrivelmente banais e vazios de significação. Quando às vezes sou obrigada a ir, sinto-me durante todo o tempo como se estivesse sobre brasas. Não compreendo que tantos outros encontro aí de divertido. Essas palavras escritas quando Edel tinha apenas 20 anos, não são fruto da melancolia. Pelo contrário, Edel era toda vivacidade, juventude e alegria. Porém, sua alma profunda, já conquistada pelo amor de Deus, ajustava-se melhor a um outro mundo. O ambiente de sua vida não se presta absolutamente às mudanças e viagens. Os dias de folga são demasiadamente raros para empreender grandes caminhadas. Entretanto, certo dia, fez uma exceção à regra, em favor de seu antigo pensionato de Upton. 3 anos eram decorridos desde sua saída do colégio. Convidaram-na a passar lá um fim de semana com suas antigas colegas. Aceitou alegremente e pôs-se a caminho. Mas deixemos que, com seu entusiasmo habitual, ela própria nos relate como decorreu essa viagem. Conhecemos desde o início, escreveu Edel a PL. Deixei Dublin sexta-feira à noite. O navio estava abarrotado e fui obrigada a dividir a cabina com uma senhora terrivelmente tagarela. Quando por fim consegui dormir, minha companheira despertou-me às 5 da manhã para dizer-me que seu gatinho branco devia estar sentindo muito a sua falta. Alimentava sempre com peixinhos essa magnífica criaturinha, o que lhe proporcionava um maravilhoso pelo acetino. Você bem pode calcular com que prazer eu ouvia todos esses pormenores em tal hora. O mais interessante é que ela mencionou acidentalmente que para gozar seus 15 dias de férias deixará o filhinho no colégio interno.
mas só lhe interessava o pobre gatinho, que devia sentir-se tão abandonado. Finalmente acabou convidando-me a ir visitá-la um dia a fim de conhecer o gato. Felizmente acabara-se a tolice, o navio atracara. Edel dirige-se para Upton. A carta continua dando suas impressões sobre esse retorno ao passado. Não posso exprimir o meu contentamento. No princípio estava um pouco intimidada, mas depois do cordial acolhimento da Madre Superiora, senti-me à vontade. Todos os religiosos receberam-me de braços abertos e desdobraram-se de atenções comigo. Creia-me, após 3 anos de ausência, mostraram-se tão felizes em me ver como se as houvesse deixado na véspera. Muitas alunas que eu conhecia e até ex-colegas de classe estavam lá. Cumulavam-me de gentilezas e pouco a pouco eu retomava minha alma de aluna interna. É estranho como 3 anos podem operar tanta alteração. Algumas alunas haviam mudado sensivelmente. 1 ou 2 manifestavam-se na fisionomia um certo ar de enfado. Pareciam desgostosas de tudo e ávidas por deixar um pensionato. Deram-me a impressão de estarem ali apenas por obrigação. Tratava-se principalmente daqueles que não têm grande coisa a fazer em casa. Em compensação, era interessante ouvir algumas antigas externarem-se a respeito de suas diferentes ocupações. Sua alegria era contagiante e pareciam muito mais felizes e contentes do que as filhinhas de pais ricos. Bem, gente, foi essa a nossa metade do capítulo 2, da página 21 até a página 25. Bem, gente, espero que vocês tenham embarcado bastante nessa nossa metade do capítulo 2. Um beijão para todos vocês e até a próxima metade do capítulo!